Fala galera, começando aqui os vídeos, né, a publicação dos vídeos. O primeiro eu escolhi o Enem, porque a prova vai ser agora 9 de novembro, já cobrando a parte de humanidades, aonde geografia está. Então eu vou trazer alguns temas relevantes, alguns temas que têm grande chance de caírem na prova. Mas antes disso, relembrar o objetivo da geografia, que é o espaço, estudar o espaço. E a gente pode estudar de várias formas, sendo que as principais são, né, geografia física, então estudar o espaço, estudar as características da natureza desse espaço, né, relevo, clima, hidrografia e vegetação. Eu posso estudar a relação do ser humano com o espaço, então geografia humana, como que a gente consome e transforma o espaço. E eu também posso estudar a relação do espaço com o poder entre os países, né, entre os governos, como que esse poder tem consequências no espaço. Então, dessas três formas: geografia física, humana e geopolítica. E já começando com o tema geopolítico, um tema relevante que pode cair na prova é o papel atual dos Estados Unidos. Nesse tabuleiro de poder, o principal país, o protagonista, são os Estados Unidos ainda, né, um país mais rico. E aí eu coloquei 5 pontos, sendo que esses 3 primeiros estão relacionados à economia. Nas últimas décadas, a gente tem os países preferindo negociar, fazer acordo em blocos econômicos, em grupo de países. Só que o atual governo está tomando uma medida de proteção à economia contra os outros países, né, contra as empresas estrangeiras. A gente chama disso de protecionismo econômico. Tem pós e contras, né? Hoje em dia a gente está numa globalização, numa economia em cadeia, então muitas vezes tomar essas decisões sozinhas não é muito bom, né? Essas decisões isoladas. Mas ele tem tomado esse protecionismo econômico, principalmente utilizando taxas. Nesse contexto, você tem um segundo ponto, que é a Guerra Fria com a China. Né? No tabuleiro, o grande adversário político e econômico dos Estados Unidos são os chineses, então eles têm esse enfrentamento um com o outro. E a gente chama de Guerra Fria porque eles não estão no confronto direto militar, e também eles disputam áreas de influência pelo mundo, tá certo? A liberdade econômica é algo mais interno dos Estados Unidos, porque o atual governo prefere reduzir algumas leis, desregulamentar algumas leis, né, diminuir a regulação para dar uma liberdade maior para a economia. Aí também tem pós e contras, tá certo? Na política de imigração, você tem uma fiscalização, um investimento mais pesado, tanto para barrar a entrada de estrangeiros, como para fiscalizar quem já mora de forma ilegal nos Estados Unidos. Algumas medidas são polêmicas, e isso acontece porque eu acabei de falar que os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, então pessoas de outras nações tentam entrar nos Estados Unidos, e em grande parte de forma ilegal. E com relação à política ambiental, a posição atual dos Estados Unidos é deixar de lado a política ambiental e focar na economia. Então, os grandes acordos, sendo que o principal é o Acordo de Paris de 2015, nesse momento os Estados Unidos está fora. Né? Então, a política ambiental dos Estados Unidos nesse momento é isso: deixar de lado os acordos e focar na economia. E já falando de questão ambiental, eu tenho que trazer o conceito de desenvolvimento sustentável, e vou puxar a COP30. A COP é a principal reunião que a gente tem todos os anos com relação ao meio ambiente, né? A COP, ela faz parte das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, a ONU. E o que é a COP? A Conferência das Partes. Que partes são essas? Governo, instituições, ONGs, todas são chamadas para poder debater e criar estratégias para o meio ambiente. E se eu falo disso, eu tenho que falar de desenvolvimento sustentável. Né? A natureza já deu vários sinais de esgotamento, então o desenvolvimento hoje ele precisa estar balizado, né, sobre 3 pilares. Né? Tem que considerar 3 viés. O viés econômico, tem que criar renda, tem que criar dinheiro, tem que criar emprego. Meio ambiente, então tem que essa ação tem que diminuir os impactos ou eliminar os impactos ambientais, e tem o viés social. Então, de alguma forma, tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas, tem que melhorar, né, a sociedade de alguma forma. Então, qualquer ação do governo, de uma empresa, se for praticar o desenvolvimento sustentável, que é o que a gente está priorizando hoje em dia, tem que ter esses 3 viés. Né? Tem o viés econômico, ambiental e social. E o Brasil, dentro desse contexto, tem um papel importantíssimo. A opinião, o posicionamento, as estratégias que o Brasil adota são importantíssimos, porque a gente está falando do país com a maior riqueza de biodiversidade do mundo. Tá certo? Naturalmente, o Brasil é uma potência de recursos energéticos.
renováveis. Então, o posicionamento do Brasil é muito importante para direcionar o mundo nessa questão do desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem a COP30 esse ano em Belém do Pará, no coração da Amazônia, e acontecendo este mês. Né? Vai ser de 10 a 21 de novembro. O último tema relevante, guerras pelo mundo. Felizmente, o mundo sempre tem conflitos, sempre tem guerra, né? Muito triste isso. E em 1945 a gente teve a maior delas, que foi a Segunda Guerra Mundial, uma guerra tão sangrenta que após o fim dessa guerra criou-se a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU possui várias outras instituições que formam ela, sendo que uma é o Conselho de Segurança, que inclusive tem o poder de intervenção militar em um conflito. Só que durante as décadas depois que a ONU foi criada, teve um enfraquecimento da instituição e também do Conselho de Segurança. O Conselho é formado por 15 países, sendo que 5 são membros permanentes e que possuem poder de veto. Então, o Conselho se reúne quando tem um conflito, toma uma decisão e aí, geralmente, um desses 5 países veta. A decisão não vai para frente. Quem são esses 5 países? Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra. Então, muitos têm se criticado o papel da ONU para reformular e voltar a ter um fortalecimento dessa instituição, né, que tem um objetivo importantíssimo, que é trazer a paz mundial e não ter mais nenhuma guerra parecida como a Segunda Guerra Mundial. Os 2 conflitos que eu vou destacar, Ucrânia e Rússia. A Ucrânia está no meio de um cenário com um passado ainda lá no socialismo contra o capitalismo, o bloco socialista liderado pela União Soviética, aonde hoje é representado pela Rússia, né, que era o principal país da União Soviética, e a União Europeia, onde os países líderes fizeram parte do bloco socialista. Então, você tem a influência da União Europeia com a Rússia se sentiu ameaçada pelo avanço da União Europeia e também pela instituição militar, que é a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Claro que tem uma diferença de países que compõem a OTAN e que compõem a União Europeia, mas essa influência da União Europeia e da OTAN, a Rússia se sentiu ameaçada. Em 2014, anexou a Crimeia, que é um território ucraniano, e infelizmente em 2022 a invadiu. Então, nesse momento que eu estou falando com vocês, está acontecendo essa guerra. E a última, 2023, também na Segunda Guerra Mundial, os judeus foram perseguidos. Ao final dessa guerra, a ONU fez um plano para eles voltarem para o território histórico religioso deles, ali na região do Oriente Médio, mas lá estavam os palestinos. A divisão não aconteceu de forma ideal, então você tem vários episódios de conflito durante essas décadas, sendo que o último deles aconteceu em 2023, um terrorismo do grupo Hamas invadiu Israel, depois Israel revidou, muita gente morreu. Você tem o Irã nesse contexto, porque o Irã financia vários grupos, sendo que um deles é o Hamas, e nunca eles tinham se enfrentado diretamente, Israel e Irã. Né? Eles são inimigos diplomáticos, históricos, e foi a primeira vez que eles se atingiram diretamente. Então você tem uma questão territorial com um plano de fundo religioso. Né? Você pega, por exemplo, Jerusalém, que é a capital de Israel, tem áreas históricas, religiosas históricas dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos. Então, nesse momento, tem gente morrendo lá na Ucrânia e em Israel. São os 3 grandes temas relevantes: desenvolvimento sustentável, papel dos Estados Unidos no mundo e conflitos. Espero que todos façam uma boa prova e essas são as minhas indicações. Valeu, galera. Até a próxima.